Tu conhece o livro O Seminarista? Esse livro de 1872, escrito por Bernardo Guimarães, já virou até filme, né, em 1976, dirigido pelo Geraldo Santos Pereira. Vocês podem procurar se vocês quiserem assistir. E o livro, ele fala sobre um conflito, né, gerado em torno do que se julga sagrado e profano, os desejos do corpo, né, e a fé também, né, quando ele conta a história de um menino, de um homem, né, que viveu a vida para estudar para ser padre, né, mas que nunca esqueceu um grande amor do passado. O livro, ele se passa em Minas Gerais, né, no interior de Minas Gerais, no século XIX. E ele conta a história do Eugênio, que é um menino, filho de um fazendeiro muito conhecido na região, né? O pai dele é muito próspero, né? É conhecido de muita gente. E o pai dele, ele tinha algumas pessoas que moravam dentro da fazenda do pai dele, né? Trabalhavam, né, para o pai dele e tudo. Essas pessoas, elas tinham o direito de plantar dentro da fazenda e tudo, né, de vender, né, o que elas colhiam dessa plantação. E também serviam, né, aí de ajudantes, né, para o dono da fazenda. E uma dessas pessoas era a Umbelina, né, que é uma viúva. Ela é mãe da Margarida. A Margarida era amiga do Eugênio, né? Era amiga e amor, né? Desde muito novos, né? Eles não se desgrudavam, eles viviam juntos para todos os lugares, né? Eles estavam sempre acompanhados um do outro. E o que fazia a mãe do Eugênio ficar meio assim com o pé atrás, né? Porque na cabeça dela o Eugênio tinha que ser padre, né? Ele era criado para isso, com esse único objetivo, e ela achava que essa amizade, né, muito grudada dos dois, atrapalhava isso aí. E isso só reforçou, né, a ideia depois que houve um episódio, né, muito trágico, né, que uma cobra, uma jararaca, né, se enrolou na Margarida, e a mãe do Eugênio viu esse episódio, né, como um pecado, né, ela achava que a Margarida era a própria Eva, né, que ia ser expulsa do paraíso e tudo mais, aquela coisa de pessoa muito religiosa, né, e ela tinha que fazer com que o filho, né, fosse para longe e tudo, para que ele não desviasse os pensamentos dele, né, os objetivos dele de ser padre. Só que era tarde, né, porque o Eugênio já estava muito apaixonado pela Margarida e a Margarida por ele. Mas com o tempo, o Eugênio, mesmo contra a vontade dele, né, ele vai para o seminário para ser padre. E lá no seminário ele faz todos os cursos dele, né, para poder ser padre um dia. Mas sempre com a cabeça na Margarida, né? Ele escreve muitas coisas sobre ela, sobre o amor deles dois. E um dia um padre acha nessas cartas dele, essas escritas dele sobre o amor, sobre o que ele sente pela Margarida, e ele conta aos pais do Eugênio. E aí os pais dele, né, pensam logo em separar, né, a Margarida dele, não ter mais ela por perto, para que o Eugênio não queira, né, ficar pensando ainda nessa questão de amor. E aí eles expulsam a Umbelina, a mãe da Margarida, e ela da fazenda. E mandam uma carta para o Eugênio, né? Mandam avisar para ele que a Margarida, ela tá casada, né? Ela casou, esqueceu ele, enfim. E aí o Eugênio fica muito magoado, muito chateado, se sente traído. E ele lembra, né, do episódio da cobra até, que a mãe dele falou, e ele começa a pensar que se realmente não era o demônio, né, tentando ele com a Margarida e tudo mais. E aí ele resolve se dedicar, né, totalmente à sua função de padre, né, a se formar e tudo. Em contrapartida, a pobre da Margarida lá, né, chateada com esse episódio, né, passando muita dificuldade com a mãe e tudo, nunca deixou de pensar no Eugênio, né, sempre amando ele, esperando aí pela volta, né, pelas promessas que eles fizeram um ao outro. E aí o tempo passa, o Eugênio vira padre, né, e ele volta para a cidade, né, para visitar os pais e tudo. E nesse meio tempo, a Margarida está muito doente, né? Ela descobre um problema no coração. E aí ela pede para conversar com o padre. Só que esse padre não pode ir, aparece um problema para ele e ele manda o Eugênio ir no lugar dela.
Quando ele chega, né, uma surpresa, claro, né, reencontrar a Margarida. Ele ainda está com muita raiva, né, do que aconteceu no passado, mas eles terminam conversando. A Margarida conta tudo para eles, né, que ela foi expulsa da fazenda, que os pais dele expulsaram, mandaram ela e a mãe dela sair de lá, que elas passaram muita dificuldade, e que também ela nunca quis casar, nunca quis namorar, só pensando nele, né, no Eugênio. E aí o Eugênio volta de novo, né? Aquele amor todo que ele tinha pela Margarida. E eles terminam se beijando, né? Passando a noite juntos e tudo mais. E depois de tudo isso aí, né? Ele vê que cometeu um pecado, né? E quebrou o celibato dele, né? As coisas da igreja. E ele fica muito revoltado com ele mesmo, né? Ele fica muito sentido, né? Ele fica muito assim, triste com o que ele fez. E é a partir daí, né, que tudo se desenrola, né? E que o Eugênio vai ter que se decidir, né, entre os conflitos da fé ou o amor. E se ele realmente fica de um lado ou do outro, né? Porque os dois não dá pra unir, né? E é um livro bem conhecido, né? Um livro bem antigo. Muitas escolas aí aderem até a ficha de leitura, né? Eu acho, não sei se ainda tem nas escolas, aderiam, né? E é mais uma dica aqui do canal. Se você gostou, curte, compartilha. Segue a gente nas redes sociais. Até a próxima.